Em nome de Jesus, amém? Quero que você abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 1 a 10. Hoje é o sexto milagre que Jesus fez no Evangelho de João, que é a sua ressurreição. Então, hoje nós vamos falar sobre ressurreição. Amém? Amém? Nós falamos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Vamos ver aí se vocês lembram aí. Qual que foi o primeiro? Está vendo como é que vocês esquecem fácil? Qual foi o primeiro? Água em vinho. E o segundo? Não, o segundo. Antes dos pães e peixes. Paralítico de Betesda. Terceiro, pães e peixes. Amém? E o quarto? Não, o cego. Amém? O quinto, o Lázaro. E o sexto hoje. Amém? Glória a Deus. É importante porque Deus tem nos abençoado muito, graças a Deus. Então, João, capítulo 20, versículo de 1 a 10. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Quem não tem Bíblia, pode acompanhar aqui conosco. Se você quiser adquirir uma Bíblia, nós temos aqui preço quase que preço de custo para você ter um exemplar da Sagrada Escritura. Amém? Diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de Jesus, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Amém? Pode sentar no seu lugar, graças a Deus. Eu quero falar com você sobre a ressurreição. A Bíblia fala, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a história conta também sobre pessoas que ressuscitaram, pessoas que morreram e ressuscitaram, né? Vamos lá, vamos pegar lá no Velho Testamento. Nós temos lá no Velho Testamento, por exemplo, um jovem que foi lançado na sepultura de Eliseu. Quando ele tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu. Amém? Nós temos também o filho da sunamita, que reviveu também, né? Reviveu também. O filho da viúva de Sarepta, que Elias orou e o menino reviveu também, ressuscitou. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos a ressurreição de Lázaro, que eu preguei aqui há 15 dias atrás. Nós temos o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, que morreram e ressuscitaram. Lázaro, né? Já citei. Nós temos também Dorcas, que os apóstolos oraram e ela ressuscitou.
Temos também aquele menino Eutico, que caiu do 3º andar, caiu morto, morreu. Paulo foi lá, orou por ele, ele ressuscitou também. Amém? A história conta de outros pregadores da palavra de Deus que oraram e que pessoas ressuscitaram, morreram e ressuscitaram, e eu creio nisso. Amém? Eu creio nisso. Porém, eu quero dizer para você que todos os que ressuscitaram, que morreram e ressuscitaram, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, quanto na história da igreja, eles voltaram a morrer. Eles voltaram a morrer. Mas Jesus ressuscitou e não morreu mais. Ele vive. Amém? E Ele está aqui. Quem crê assim, diga amém. Ele vive. Então hoje eu quero falar com você sobre o poder da ressurreição, vencendo a morte, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte, ela tem um poder terrível, ela não escolhe dia, ela não escolhe idade, ela não escolhe data, ela não escolhe tempo nenhum, né? Por exemplo, a minha mãe veio a óbito, foi sepultada no dia do aniversário da minha filha menor, da Rebeca. Se eu pudesse escolher, eu diria, podia ser em outra data. Porque toda vez que a gente vai comemorar o aniversário da minha filha, nós lembramos da morte da minha mãe. Mas nós não temos esse poder de escolha. Amém? Nós não temos esse poder de escolha. Né? Porque isso não está em nós. Não está em nós. A mãe da minha mãe veio a óbito no Dia das Mães. Então, quer dizer, todo dia que se comemorava o Dia das Mães, minha mãe lembrava do óbito da mãe dela. Datas especiais. Mas quem tem o poder sobre a morte? Quem tem o poder de decidir o dia e a hora, o momento? Nenhum de nós tem esse poder. Amém? Meu presidente, pastor Solon Soares, sempre quando a gente vai conversar com ele, ele fala assim: hoje aconteceu um milagre na minha vida, estou vivo. Amém? A vida é um milagre. Você precisa agradecer a Deus pela vida. A vida é um milagre. Amém ou não? Digam glória a Deus. Quando a gente está chegando perto do fim do ano, a gente começa a fazer planos para o outro ano. E a gente faz planos e planos e planos, né? Eu já estou fazendo planos para o Natal já. Essa igreja já tem um plano, agora dia 20, nós vamos ter a nossa mateada, como todo ano nós fazemos. E assim por diante. Mas Tiago disse uma coisa que nós precisamos levar a sério. Tiago disse assim: antes de dizer fazemos isso ou fazemos aquilo, devemos dizer, se Deus quiser, faremos. Amém? Se Deus quiser, faremos. Porque nós não temos garantia nenhuma do dia de amanhã. Então, o último inimigo a ser derrotado é a morte. Jesus veio ao mundo e Jesus, ele veio para vencer. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Diga comigo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha que forte, né? Esse texto. Jesus veio ao mundo e ele venceu aqui o poder, o sistema religioso que imperava sobre o mundo na época, principalmente no meio do povo de Israel, que era liderado pelos saduceus, pelos fariseus.
Jesus ele vem e ele vence esse poder, desfazendo o poder da religiosidade que dominava. Quando ele entra no templo, certa feita ele entrou no templo, e lá no templo eles estavam negociando, vendendo os pombos, vendendo os cordeiros para o sacrifício. E então Jesus chega lá e fala: vocês estão fazendo a casa do meu pai casa de salteadores. E ele destrói tudo aquilo, e ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus estava quebrando um poder ali, porque os religiosos, eles manipulavam os cordeiros. Então, vamos supor, todo dia da expiação, uma família deveria ir ao templo e levar um cordeiro para ser oferecido no templo. E então eles pegavam aquele cordeiro e cuidavam dele, e depois eles pegavam o cordeiro e levavam para o templo. E lá no templo, os religiosos, eles diziam: esse cordeiro não está bom, vocês vão ter que comprar um cordeiro aqui do templo para poder fazer isso. E eles colocavam o valor do cordeiro do templo muito acima do normal. Por isso que a Bíblia diz assim: ai de você que tem um perfeito e oferece um defeituoso. Então Jesus vem quebrar isso. Jesus vem quebrar. Quando pegaram uma mulher que estava pega em adultério, levaram ela até a presença de Jesus, disseram: Senhor, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, e tu o que diz? Jesus olhou e disse assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele quebrou poder, dogmas da religiosidade que levava pessoas à condenação, que condenava uns aos outros, que dava privilégio a alguns e condenava outros. Então Jesus chegou e quebrou todo esse mal, todos esses dogmas religiosos. Ele chamava os fariseus de hipócritas. Vocês são hipócritas, né? Jesus veio também para vencer outra força, que era o poder que reinava no meio do povo, ainda nesse sentido da religiosidade, e colocando um pouco de política no meio. Israel na época era dominado pelo Império Romano, o Império Romano que ditava as normas, mandava em metade do mundo. E o povo de Israel esperava um Messias que viesse para resgatar esse poder, para libertar o povo do poder do imperador, do poder de Roma. E então, quando Jesus vem, nasce numa manjedoura, eles não recebem Jesus, porque eles não poderiam aceitar um Messias que nascesse numa manjedoura, que era humilde, que era simples. Jesus disse: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Amém? E eu quero ressaltar aqui que a questão aqui não era uma questão aquisitiva, não era uma questão de material, porque humildade não é poder aquisitivo, humildade não é ter dinheiro ou não ter dinheiro, simplicidade não é ter dinheiro ou não ter dinheiro. Humildade e simplicidade está ligada ao coração, ao caráter das pessoas, sabe? Está ligada àquilo que nós vivemos, porque tem muita gente pobre que é arrogante, orgulhoso, e que não é simples, que não é humilde. E tem muita gente rico que também é arrogante, orgulhoso, mas também tem muita gente rico que dentro do seu coração ele tem humildade de reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor. Por isso humildade e simplicidade não é roupa que se veste, não é calçado que se anda, não é carro que se locomove. Humildade e simplicidade tem a ver com o coração. Amém? Tem a ver com o coração. Você pode ter o poder aquisitivo que você tiver. Se você reconhecer que Jesus é Senhor da sua vida, se você reconhecer, valorizar o teu próximo, você é uma pessoa humilde. Reconhecer teus erros, você é uma pessoa humilde.
Porque o orgulhoso, ele nunca erra. O orgulhoso, ele nunca reconhece que ele errou. O arrogante nunca reconhece que errou. Mas todo aquele que se arrepende dos seus pecados e pede perdão para Jesus, ou às vezes tem a humildade de chegar no seu irmão e pedir perdão, chegar no seu cônjuge e pedir perdão, chegar nos seus filhos, às vezes, pedir perdão, chegar nos seus pais e pedir perdão, isso é sinal de humildade no coração. Amém? Por isso que a Bíblia diz que Deus ama os humildes. Glória a Deus. Aleluia. Digam todos amém. Mas Jesus também, ele quebra o poder do pecado, ele vence o poder do pecado, o poder da enfermidade. Na cruz do Calvário, ele vence todo o poder do mal. Sabe, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, se você tem aí, o pessoal bota para nós aí no telão, Gálatas 3:13, diz que ele levou sobre si, olha lá, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Digam glória a Deus. Digam comigo assim, Cristo me resgatou de toda a maldição da lei. O que Jesus fez na cruz? Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele levou sobre si as nossas maldições. Talvez você possa estar aqui hoje dizendo assim, pastor, fizeram um trabalho contra a minha vida, fizeram isso, botaram o meu nome lá na boca do sapo, levaram o meu nome na encruzilhada, fizeram um trabalho para me destruir. Eu quero dizer para você que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua casa, porque Jesus, ele levou sobre si toda a nossa maldição, se você crer. Amém? Se você crer. Se você crer. A Bíblia diz também que Jesus, ele paga o preço das nossas transgressões. Isaías capítulo 53, versículo 5, Jesus paga o preço das nossas transgressões. O que é transgredir? É romper a cerca, é ir além daquilo que podia ir. Então, quando o homem, a Bíblia diz que todos pecaram, segura o versículo um pouquinho, deixa aí. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque nós somos transgressores, nós transgredimos a lei. Pastor, eu não fiz isso, todos nós fizemos. Jesus não veio, não existe classe de pecado. O homem estava separado de Deus, pagador das suas dívidas, um bom pai, um bom marido. Queira você ser um cara que talvez já viveu as baladas, queira você ser um cara que talvez já se atirou nos vícios das drogas, ou um cara correto, ao ponto de vista humano. Mas acontece que todos nós pecamos. Amém? E todos nós estamos separados de Deus. Todos nós estávamos separados de Deus, porque nós transgredimos. Somos transgressores da lei, Paulo diz. Então, Isaías 53, 5, diz assim, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Amém? Digam glória a Deus. Jesus venceu o pecado na cruz. Jesus venceu. Ele pagou o preço, morrendo na cruz, ele pagou o preço do nosso resgate. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, vai nos dizer isso. Então, eu quero que você entenda que 1 Pedro, capítulo... Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? E também, 1 Pedro,
1 Pedro 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Dá uma olhada para você ver. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Amém? Jesus pagou o preço. Então olha comigo aqui, eu quero que você acompanhe o nosso raciocínio. Jesus venceu a religiosidade. Jesus venceu as estruturas que era do coração das pessoas, as estruturas políticas de Israel. Ele venceu o pecado, venceu a enfermidade. O caminho já estava aberto, mas faltava algo. Paulo disse, 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser derrotado é a morte. Amém? O que é a morte, pastor? O que é a morte? A morte é o poder de separação. Por exemplo, quando lá no Gênesis, Deus disse para Adão e para Eva, olha, não, vocês não comam do fruto desta árvore, de todas vocês podem comer, mas do fruto dessa vocês não comam, porque quando vocês comerem, vocês vão morrer. Adão e Eva comeram, eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. A pior morte não é a morte física. Esses dias nós estávamos fazendo o velório da irmã Clenci, que Deus a levou para a glória, e nós estávamos ali, tristes sim, porque gera tristeza dentro do coração, mas por um outro lado, nós estávamos felizes. Por quê? Porque sabíamos e temos certeza disso, de que um dia nos veremos na glória celestial. Amém? Quem crê assim, diga amém. Sabe, e aí, o que é a morte, pastor? A morte é o poder da separação. Quando o homem, ele se distancia de Deus, quando o homem se distancia do Senhor, ele morre, porque ele precisa viver em Deus. Então, a gente tem uma passagem muito especial que Jesus, ele diz assim que em João capítulo 11, versículo 25, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É muito pior a morte espiritual do que a morte física, porque a morte espiritual, ela nos separa de Deus, ela nos separa do Senhor. Então eu quero nesta noite aqui, que você entenda, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15, certo? Apocalipse 20, versículo 11 a 15, vai nos dizer algo muito especial, e eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Diz assim, vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, diga comigo, foram abertos livros. Ainda outro livro, diga, ainda outro livro, o livro da vida, diga, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
versículo 15: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Essa é a morte que nós devemos temer. Não a morte física. Não a morte física. Mas essa é a morte que nós precisamos temer. Amém? Porque a morte física de alguém que aceitou Jesus, de alguém que recebeu Jesus como Salvador, de alguém que entregou seu coração para Jesus, ela não é morte, ela é vida. Veja o versículo 26 de João 11. João 11, 26. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, olha só. João 11, 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Quem crê, diga amém. Olha que Jesus está dizendo, todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém? A morte, ela tem o poder de levar as pessoas à condenação. Jesus não fez ninguém para a morte. Jesus fez o homem para a vida. Mas nós temos o direito de escolha aqui nesta vida, de receber o Senhor. Então a palavra de Deus está dizendo que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo eterno. Há um livro, diga comigo, há um livro. O livro da vida. Nesse livro, toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, ele recebe, esse nome dele está escrito no livro. Está escrito no livro. Aleluia, diga amém. Sabe que Jesus falou um dia? Jesus falou para os discípulos que foram de 2 em 2, os 70 que foram de 2 em 2, quando eles voltaram felizes, alegres, porque os demônios saíam, porque as pessoas eram curadas. Jesus falou o que para eles? Vocês fiquem felizes, não porque os demônios se sujeitam a vocês, mas vocês ficam felizes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem um livro. Aleluia! Deus tem um livro! Glória a Deus! Todo aquele que recebe Jesus como Salvador, o seu nome está escrito no livro. Por isso a Bíblia diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Olha o que Paulo está falando em Filipenses capítulo de número 3, versículo 10 e 11. Olha o que Paulo está dizendo em Filipenses 3, 10 e 11, ele diz assim, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Digam glória a Deus, digam graças a Deus. A ressurreição de Jesus venceu a morte. Venceu, é tão forte, irmãos, que aqueles que morreram no Velho Testamento, Jesus, quando ele ressuscitou, não foi para Maria Madalena que ele apresentou primeiro, não foi para os apóstolos, não foi para João, o discípulo do amor, não foi para Pedro. Jesus vai até as regiões inferiores da terra, ele vai até o Hades, o Seol. E ele vai lá fazer o que, pastor? Ele vai proclamar para o inferno a vitória dele. Ele vai resgatar a chave da vida e do inferno e a chave da morte que estava nas mãos do diabo. Ele vai lá resgatar. Em Apocalipse diz que ele é aquele que tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos. O inferno treme diante da ressurreição do Senhor. O inferno treme diante da ressurreição. E Jesus está dizendo assim, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá, mas viverá. Você crê nisso? Creia no poder da ressurreição. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente que tem medo de morrer aqui na terra. Ah, eu tenho medo, pastor, de morrer. A gente precisa ter medo da segunda morte. A gente precisa ter medo da segunda morte.
ter a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. De que o nosso nome está escrito no livro da vida. Sabe, aqui, as pessoas escolhem o caminho que eles querem tomar. Escolhem o que querem falar, o que querem digitar, escolhem o que os olhos querem ver, escolhe tudo. Mas eu quero dizer para você, a melhor escolha que nós podemos ter é a escolha de ter Jesus como Senhor das nossas vidas, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Amém? Quando Jesus ressuscita, Ele vai para o culto do domingo de manhã. No primeiro dia da semana, Jesus se reúne no culto. Jesus nunca perde um culto, né? Jesus nunca perde um culto. Ele se reúne no culto. E aí no versículo de número... Quando ele entra, a casa está fechada. Ele entra ali e ele diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. E aí diz a palavra de Deus que Jesus, no versículo 22 de João, Jesus sopra sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Olha o poder da ressurreição. Por isso Paulo diz assim: eu quero conhecer o poder da ressurreição. Vem cá, Daniel. Sabe, irmãos, Daniel, fica difícil você deitar aqui no chão? De barriga para cima? Faz de conta que você é um... Mas não fica com a mão, fica assim, isso. Faz de conta que você é um boneco de barro. Faz de conta que você é um boneco de barro. Fecha os olhos aí. Lá no Gênesis, Deus faz o homem. Ele faz um boneco de barro do pó da terra. E ele vai e ele faz... Receba o Espírito de vida. E o homem passa a ser alma vivente. Amém? Olha aqui para você. Olha aqui. O homem peca e sai da presença de Deus e ele morre espiritualmente. Porque o pecado gera morte. A Bíblia diz, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Você está aqui hoje, Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. O que a ressurreição faz, pastor? A igreja, Jesus ressuscita. Antes ele não fez isso. Mas agora ele faz, porque ele ressuscitou. Ele chega no culto. As pessoas estão lá com medo. Ele diz: paz seja convosco. A paz é o contrário do medo. Ou você tem paz ou você tem medo. As duas coisas não andam juntos. Amém? Amém. Jesus vai lá, depois dele falar com eles, dele proclamar a ressurreição dele. A ressurreição faz isso. Olha aqui. Recebam o Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso? Até agora eu estive com vocês de uma forma externa. Eu andei com vocês de barco, eu comi com vocês, eu dormi com vocês, eu corrigi, eu ensinei, mas agora eu vou para o meu Pai. Mas vocês não vão ficar só, eu vou morar em vocês. Receba do Espírito Santo. Receba do Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus, Ele vem morar em nós. Ele vem morar em nós. Por isso que a vida com Deus não é uma religiosidade, é vida. Por isso que o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que morra, viverá. Receba a vida. Deus quer te dar vida nessa noite. O último inimigo a ser derrotado é a morte. E Jesus venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Veio um homem chamado chamado Nicodemos.
Nicodemos era uma boa pinta, cumpridor dos seus deveres, mestre em Israel, bem de uma reputação boa no meio do povo de Israel. Ele vem falar com Jesus de noite. Não sei por que ele veio à noite. Tem gente que fala, porque ele tinha vergonha. Não, talvez não seja isso. Talvez é porque a ocupação dele era muito grande durante o dia. E ele vai falar com Jesus e ele diz, mestre, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer tantos sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus olha para ele e fala assim, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica perdido, porque ele não sabe o que está acontecendo. Por que nascer de novo? Isso é possível através da ressurreição do Senhor. Por que nascer de novo? Porque a morte precisa ser derrotada. Porque o homem morreu quando ele pecou. Nós recebemos de Adão uma herança. Nós recebemos de Adão uma herança. E essa herança, ela, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, olha só, 1 Coríntios 15, 22, nós já estamos partindo para o final dessa mensagem, porque assim como em Adão todos morrem, segura aí, diga comigo assim, em Adão todos morrem, essa é a herança que Adão deu para nós, a herança do pecado, o pecado mata. Aí você pode dizer, mas pastor, Nicodemos era um cara perfeito, um cara boa pinta, cumpridor dos seus deveres, bom marido. Mas todos pecaram. Nós recebemos essa herança de Adão. Assim como em Adão, todos morrem. Aqui não está falando da morte física. Em Adão, todos morrem. Mas a Bíblia diz assim, mas assim também todos serão vivificados em Cristo. Você crê nisso? Quem crê em mim não morrerá, mas viverá. Aleluia. Aleluia. Em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos serão vivificados. Por isso Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse, mas como pode ser isso? Como eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus está dizendo para Nicodemos, o que é carne, Nicodemos. Há um nascimento da carne. Um dia nós vamos morrer, irmãos, fisicamente. Esse é um fato. Talvez essa seja a maior verdade das nossas vidas, talvez seja isso, que um dia nós vamos morrer fisicamente, se Jesus não voltar antes. Mas eu quero dizer para você, que Jesus estava dizendo para Nicodemos, há um outro nascimento, que se nasce para viver. Nascimento do Espírito. O último inimigo a ser derrotado é a morte. Jesus derrotou a morte. Na cruz do Calvário, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí nós vamos, último texto que nós vamos usar. Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Diz assim, olha só que está escrito em Marcos 16, 16. Quem crer... Diga comigo assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não, porém não crer será condenado. Diga comigo de novo, quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Amém? Fica de pé no teu lugar neste momento. Deus tem um livro. Teu nome está lá nesse livro. Você já recebeu Jesus, você já batizou. Quem crer e for batizado será salvo. Você já passou pelas águas do batismo. Olha para mim aqui, Deus tem um livro.
Cara, você não pode partir dessa vida sem o teu nome estar escrito no livro. Você não pode partir daqui sem o teu nome estar escrito no livro. Porque o nome daqueles que não estavam no livro foram lançados no inferno. Então eu gostaria nesta noite de fazer um apelo para você. Você quer Jesus? Você quer conhecer Jesus? Paulo disse: o que eu quero é conhecer a Cristo e o mistério da sua ressurreição. Você quer conhecer Jesus? Você quer Jesus? Um dia perguntaram para mim: você quer Jesus? Eu falei: eu quero. Aí falaram para mim, era na quarta-feira, falaram assim: domingo vai ter batismo. Você quer? Eu falei: eu quero. E eu era idólatra, triste, oprimido, miserável, pobre, o mais pobre. E eu aceitei Jesus na quarta, e no domingo eu estava descendo as águas do batismo, cumprindo o que a palavra de Deus diz. Cumprindo aquilo que a palavra do Senhor diz: aquele que crê e foi batizado será salvo. Deus escreveu o meu nome no livro. Existe um livro. Existe um livro. Existe um livro. Existe um livro. Deus escreveu o meu nome no livro. Teu nome já está no livro. Teu nome já está no livro. O poder da ressurreição.